Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast, iniciamos com a narração do texto bíblico, na versão NVI. Em seguida, no episódio dedicado ao capítulo, refletimos sobre os temas centrais apresentados na narração bíblica. Começando com o texto bíblico. Gênesis, capítulo 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: Veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a posse desta terra. Abrão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? O Senhor respondeu-lhe: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba com certeza que a sua descendência será estrangeira em uma terra que não lhes pertencerá. Também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu o seu auge. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: A sua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente mergulha num capítulo assim fundamental, né? Gênesis 15, pela NVI. É aqui que a coisa fica séria. Aliança entre Deus e Abrão, antes dele virar Abrão. Exatamente. É o momento chave. Vamos dar uma olhada nas promessas, naquela fé de Abrão que, bom, também tinha suas dúvidas, e num ritual bem particular. Tudo baseado nos versículos que a gente tem aqui da YouVersion. Isso. Então, para começar, Abrão tá ali conversando com Deus e ele solta uma angústia muito real, né? A falta de um filho. Pois é, e é uma honestidade que impressiona. Ele fala lá nos versículos 2 e 3, algo como: Soberano Senhor, o que o Senhor vai me dar? Se o meu herdeiro, esse Eliezer de Damasco. Tipo, mesmo com promessas anteriores, a realidade dele era essa. Faz sentido a preocupação dele, né? Totalmente. Mas a resposta de Deus, uau, muda tudo de escala. Não é só um filho, é uma descendência, olha, incontável como as estrelas do céu. Versículos 4 e 5. Imagino ele olhando para o céu naquela hora. Deve ter sido impactante. E aí vem o versículo central, talvez o coração do capítulo, o 6. Abrão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça.
essa fé. Essa fé é o ponto alto. Mas o interessante, e que eu acho muito humano, é que logo depois vem outra dúvida, né? Porque não era só gente a promessa, era terra também. Versículo 7. Isso, Deus reafirma a promessa da terra. E aí Abrão pergunta no versículo 8, como eu vou saber que vou possuir essa terra? Ele pede um sinal. É uma pergunta muito pé no chão, digamos. Sem dúvida. Mostra bem essa tensão, né? Entre confiar na palavra que ouviu e, bom, a nossa necessidade humana de ter alguma coisa mais palpável, uma garantia. E a resposta de Deus não é só mais palavra, é ação. Um ritual. Deus pede para ele trazer uns animais específicos. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. E aí prepara tudo de um jeito bem peculiar. Versículos 9 e 10. Essa parte do ritual, com os animais maiores cortados ao meio, as metades arrumadas uma de frente para a outra, é forte, né? Visualmente falando, quase prenuncia a seriedade do que está acontecendo ali. Muito forte. E tem aquele detalhe dele afastando as aves de rapina das carcaças no versículo 11, protegendo aquele espaço sagrado que estava sendo criado. Isso, prepara o terreno para algo ainda mais intenso que vem a seguir. Com certeza. O versículo 12 é impressionante. Abrão cai num sono profundo e junto vem uma escuridão, umas trevas densas e apavorantes. Esse estado, assim, alterado, parece ser o momento da revelação mais profunda. Um cenário bem sombrio para receber uma palavra de Deus, né? Pois é. E aí que Deus detalha o futuro da descendência dele. Olha só, 400 anos como estrangeiros, sendo escravizados, oprimidos numa terra que não é deles, mas depois sairiam de lá com muitas riquezas, porque Deus ia castigar a nação opressora. Isso está nos versículos 13 e 14. 400 anos! É muito tempo. É uma promessa de libertação e posse da terra, mas que vem junto com essa notícia de um período longo de sofrimento antes. É pesado, muito pesado. E tem uma nota pessoal para Abrão também, né? Que ele morreria em paz numa boa velhice. Isso está no versículo 15. E a volta para a Terra Prometida só aconteceria na 4ª geração. E tem a justificativa para essa demora, né? A tal maldade dos amorreus que ainda não tinha chegado ao limite. Versículo 16. Isso adiciona uma camada de, um tempo divino para as coisas acontecerem? Uma paciência? Exato. Sugere que os planos de Deus se desenrolam numa escala que vai além da nossa vida e que tem outros fatores, nesse caso a medida da injustiça de outros povos, que influenciam quando as coisas acontecem. Entendi. E aí depois dessa profecia toda vem o clímax do ritual, né? Isso. Já de noite, depois do sol se pôr, versículo 17. Aparece um fogareiro soltando fumaça e uma tocha de fogo que muitos veem como a própria presença de Deus ali de forma visível e passam por entre as metades dos animais. Essa cena da tocha e do fogareiro passando entre os pedaços, naquele contexto cultural, passar entre as partes de um animal cortado era tipo uma automaldição, não era? Tipo, que aconteça comigo mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar esse pacto. Exatamente essa ideia por trás desse tipo de ritual na época. Mas aqui, só a representação divina passa. Abrão não. O que isso quer dizer? Muitos teólogos interpretam isso como o caráter incondicional da aliança por parte de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu me responsabilizo por cumprir essa promessa, mesmo que você falhe. Ele assume todo o peso do juramento. Nossa, que forte isso. Muito. E aí, o versículo 18 diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. A aliança está selada, e os termos geográficos são definidos, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E ainda lista todos os povos que moravam lá naquela época, dos queneus aos jebuseus. É um compromisso divino, selado de uma forma assim muito dramática e inesquecível. Então, para a gente amarrar, a gente viu promessas enormes de descendência e terra, a fé de Abrão, que é central, mas que convive com a dúvida e a necessidade de sinais, um ritual bem sombrio, solene, físico e uma profecia de longuíssimo prazo que inclui escravidão antes da libertação. É um pacote bem complexo que Abrão recebe ali, sem dúvida. Se a gente conecta isso com o resto da história, essa passagem é um pilar, né? Ela estabelece a base para muita coisa que vem depois na Bíblia. A natureza dessa aliança, essa relação entre fé e tempo e o jeito como Deus age através de promessas que atravessam gerações,
Tá tudo meio que concentrado aqui. Fica então uma reflexão pra gente, né? A forma tão dramática, quase violenta desse pacto e essa previsão de um futuro que mistura sofrimento e realização num prazo tão longo. O que isso pode sugerir sobre como as promessas divinas funcionam? E sobre a paciência ou a perspectiva de tempo que talvez seja necessária para entender o cumprimento delas. É uma ótima questão. Mostra que a relação com o divino envolve mistério, tempo e uma confiança que vai além no imediato. Você ouviu mais um episódio do Juízo e Sabedoria, onde fé e conhecimento caminham juntos. Curta, compartilhe com a sua família e seus amigos e continue com a gente nos próximos episódios. Juízo e Sabedoria, fé e luz para o seu caminho.